É uma direção, né? É uma É o que eu direção. digo assim, é a fé inabalável, saber que vai acontecer. Quando tu não sabe, mas tu sabe que vai acontecer. Sabe que eu sempre, desde janeiro, eu começo sempre a perguntar assim, Senhor, se isso vai me levar aonde só o Senhor sabe, aonde eu vou chegar, que isso aconteça na minha vida. Agora, se o Senhor sabe que isso vai me atrapalhar, tira, desvia, não Aham. quero. Tá, não vou entender, talvez fique meio assim com o senhor, mas tá tudo certo, eu sei que é E quando nós temos esse entendimento, parece que fica mais leve, né? Tudo fica mais leve. Tá bom. Ele sabe, eu só não vou parar. Não vou me entregar, não vou parar. Acho que as pessoas têm que pensar isso. Não para, segue. Eu não sei pra onde vou, eu só sei que não vou por aí. Conhece aquela música? É uma delas, entende? Mas acho que é isso que vale, é isso que nós temos que levar da vida. O trabalho da gente é só o meio, não é o fim. Nós temos muita coisa para fazer aqui nessa vida, muita, muita Que coisa. legal, né? O papo já começou. Estamos no Conversar com a JM, com essa mulher maravilhosa, visionária, representando a classe dos contadores, dos advogados, do agro, mulheres, empreendedores. Tudo isso ela representa e muito mais. Eu quero que tu conheça a história junto comigo dessa mulher maravilhosa. Karina, conta pra nós. Vamos começar do início, né? Onde tu nasceu? Numa cidadezinha do interior da onde eu moro hoje, Pelotas, em Bagé. Nasci em Bagé em 23 de junho, e aí vem uma coincidência, em 1979, mas nos meus documentos está 80. Por quê? Porque eu nasci em 79, fui registrada em 80 naquela época. A minha mãe tinha 3 filhos, então os 3 filhos dela, um foi eu, 79, 80. Minha irmã, 78, registrada em 79. O meu irmão, 77, porque eles juntavam os filhos e registravam tudo uma vez só. Então, ficamos um ano atrasado aí. Mas quando as pessoas me perguntam que idade eu tenho, eu sempre digo 45. Se for olhar nos meus documentos, 44. Mas a idade de Deus sempre. Sempre a idade de Deus. Mas nasci lá, nasci lá. Eu também sou de Bagé. Tu é de Bagé? Eu sou de Bagé. Olha que E coincidência. que coisa linda, né? Coincidências de Deus, que eu digo, né? Deus une propósitos. E Deus faz conexões. Eu sou de Bagé, eu vim morar em Osório em 2008. Olha que E legal. aqui fiquei, amo essa cidade, mas sou de Bagé. Minha família toda é lá, só E tu eu veio que para vim. estudar? Tu veio para estudar? Eu vim acompanhar o meu ex-marido, Ah. que passou num concurso para SUSEP Araqui. Hum, E aí eu vim acompanhar ele. que Aí, legal. no andar da carruagem, a gente se separou e eu fiquei naquela. Volto para Bagé, fico em Osório, perguntando para Deus, Senhor, me dá uma resposta. E a resposta foi que era para mim ficar. E eu tô muito feliz aqui, criei raízes e daqui só saio se ele mandar. Isso aí. Isso aí, Bagé é bom. Eu volto para lá direto. Tenho negócios dentro de Bagé. Minha mãe mora lá, meus 2 irmãos moram lá. Eu gosto bastante de Bagé, é uma cidadezinha. Eu me mudei para Pelotas no ano de 2000. Na realidade, eu casei em 2010, eu casei com 19 anos, em 1999. Me separei do meu finado marido e ele foi embora para Pelotas. E aí acabei querendo voltar e fui atrás dele. No que eu fui atrás dele, fui para Pelotas. E fiquei lá em Pelotas. E estou até hoje lá. E quando a gente foi morar lá, nós morávamos numa pensão, né? Até estava hoje contando para as pessoas. Eu morava numa pensão. Tudo era muito difícil. Então nós juntávamos as camas de solteiro para dormir juntos, nós não tínhamos nem guarda-roupa. Eu me lembro uma vez eu chorando nessa pensão, num sofá e dizer assim para Deus: Deus, eu quero trabalhar com o que eu mais gosto. E eu vinha do escritório da advocacia, papelada, e eu quero trabalhar com papel, o que eu mais gosto. Mas eu só pedi assim: eu quero trabalhar com papel. Incrível que pareça, uns meses depois fui trabalhar numa papelaria. Só que eu não era exatamente o que eu queria, mas eu não soube pedir. Isso. E aí, vamos lá, isso dá até para nós fazer um É, paralelo. prestem atenção. O que que nós estamos pedindo? O que que nós estamos pedindo para esse universo, para Deus, e está chegando errado? Será que nós estamos sabendo pedir? Será mesmo? Porque eu queria trabalhar com papel, porque era processo, eu trabalhava com processo. Na realidade, fui acabar trabalhando numa papelaria. E fui muito feliz lá. Não vou negar, fui muito feliz lá. E nessa pensão tem alguns pontos da minha vida que eu conto muito, que é o chimarrão, que como eu não tinha condições, a gente não tinha
condições de comer, passamos por necessidades, assim, sabe? Então, a erva mate, o chimarrão, ela durava uma semana. Então, nós fazíamos o chimarrão no domingo à noite, no domingo à tardinha, e essa erva tinha que durar até sexta-feira, sábado. Não. E geralmente azedava. Nós botávamos uma casquinha de laranja para tomar e guardava dentro da geladeira. Me lembro como se fosse hoje a geladeira tipo Alasca, sabe? Vazia e gelada. E aí, só com a erva mate. Mas foi bom, foi aprendizado. Tudo foi aprendizado, tudo é aprendizado para chegar onde eu tô hoje. Sabe? Muitas pessoas podem olhar e dizer assim, ah, hoje, tudo, mas tem uma história, cara, tem uma história, tem uma história. E geralmente as pessoas têm uma história de superação. Todos nós temos. Passamos por alguma coisa. São tijolos de dor que tu transformou em amor na tua vida, né? E é com esses tijolos de dor que eu acredito que todos nós temos que fazer a nossa parte com o outro. Porque hoje tu é contadora, eu sou advogada, tributarista, mas o que a gente faz com isso é ajudar os negócios de empresários. Mas esses negócios, existe uma pessoa por trás de todos eles. Uma pessoa que sofre, uma pessoa que tem problemas, e muitas vezes esses problemas ela arrasta para a própria empresa e não vê isso. E todo o resultado que essa empresa tem, todo o problema que essa empresa tem, vem de decorrência do ser humano que ela é. Olha que importante e forte isso. Hum. Que por vezes a gente não se dá conta disso. Não. Por vezes não nos damos. Que a empresa é uma coisa, chega em casa é outra, não se mistura. Não é bem assim. Se mistura e muito. Porque o que acontece geralmente é que o CPF forte, CNPJ forte. Tu tem problema familiar no teu relacionamento. Como que tu vai levar esta empresa tranquilamente se tu não tem a tua mentalidade descansada para focar naquilo? A primeira coisa. Muitas vezes, para pensar, às vezes tu tem problemas financeiros dentro da tua empresa. Como era a empresa do teu pai? Como teu pai geria o dinheiro? Como a tua mãe geria o dinheiro? Isso nós trouxemos da nossa criação. Então, para pensar se a tua família não teve algum momento lá que teve um problema financeiro e tu arrastou para dentro. Teu pai tem dívidas. Vou te contar uma história. Eu estava numa conversa, um rapaz me chamou para me fazer um ecossistema, fazer parte do ecossistema dele. E toda vez que eu entro em qualquer lugar, eu pergunto para a pessoa assim, me conta a tua história. Exatamente como eu fiz contigo. Me conta a tua história, quero saber para ter uma... E ele, começando a conversar com ele, assim, por que o nome dele, tu quer botar este nome? Por que tu quer fazer esse serviço com os teus empresários? E ele começou a conversar e tal, e me disse que queria ajudar. Eu disse, me conta a tua história. Me conta a história da tua família, a história do teu pai, blá, blá. E ele chega para mim e disse assim, o meu pai quebrou 37 vezes. Entendi por que tu quer ajudar as empresas. Ele não tinha tomado consciência do que tudo que o pai dele passou e não conseguiu gerir os negócios. Toda a quebra do pai dele passou para ele, passou para os irmãos, e ele quis quebrar o padrão, dizendo, a partir de agora eu vou ter o meu negócio e eu vou ajudar empresas a não fazerem tudo o que o pai fez. Cara, e quando eu dei essa consciência para ele, ele disse assim, Karina, eu te mostro o áudio dele chorando, ele disse, Karina, eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha olhado a minha história com esses olhos. Por isso que eu gosto que as pessoas contem a história para mim. Por quê? Porque tu pode ter certeza, se a pessoa contar a história dela, do que ela foi, do que ela conviveu com os pais, vai fechar com o que ela vive hoje. Vai achar a raiz do problema. Vai achar a raiz do problema. Acontece bastante aqui em Osório. Eu não sei se Pelotas é assim, talvez não. Os empresários acabam confiando no boca a boca e vendem fiado para os amigos. E esses amigos compram, né, um valor lá que depois fica impagável. E pulam para onde? No caderninho. Pulam para onde, Karina? Pro concorrente. E essa dívida ali do nosso cliente, digamos assim, né, que uma escada. Fica, né? Aí tu vê aquela pessoa assim, quanto que tu tem na rua? 60 mil. E aí a pessoa tá sem estoque, por quê? Porque acreditou na palavra do outro.
O que tu diz para os empresários? Tá, eu vou dar duas visões, Dá tá? duas visões. A primeira visão é que, se tu olhar o ser humano desse empresário, ele nunca vai pensar que tu vai passar a perna nele, porque ele nunca te passaria. Então ele te vende fiado. Tu nunca vai projetar no outro aquilo que tu tem dentro, que tu não tem dentro. Então, se esse empresário acredita, esse empresário está acreditando que aquela pessoa nunca vai passar a perna nele. Por quê? Porque ele não passaria. Ponto. Agora, só que o empresário geralmente leva a vida pessoal dele pro negócio, olha aí. Mas só que para ser empreendedor, para ter uma empresa, nós temos que organizar isso. E vamos lá, organizar isso quer vender fiado? Nota promissória. Não tem problema. Se aqui é no caderninho, uma nota promissória em branco, geralmente, assina. Porque tu não sabe quanto que o cara vai te comprar durante o mês. Em Pelotas, acho que isso não... Acho que é raro. Acho que em bairro deve acontecer, sabe? Mas acho que é muito raro acontecer isso lá em Pelotas. No entanto, se fosse eu, tá? Eu teria uma fichinha assinada, uma nota promissória assinada, porque essa pessoa não... E tu pode ter um título executivo extrajudicial, tu pode cobrar da pessoa. Mas entenda assim, isso empresa, tá? Uma nota promissória, a gente tem que... Quando a gente é empresário, a gente começa uma empresa, cara, nós vamos empurrando com a barriga. Eu sou empresária, eu fiz isso. Tudo é pro contador. O contador administra. Nós não queremos administrar. Então, o que nós queremos? Queremos pagar a conta, queremos vender. Tá, o cara me paga em atraso. Olha a mentalidade do empresário. Ah, me paga atraso, mas ele me paga. Demora 2, 3 meses, mas pelo menos eu tô vendendo. Só que o dinheiro perde valor nesse tempo. E talvez muitas pessoas acham assim, eu tô colocando 100% na mercadoria. Tá, mas tu tá colocando 100% e às vezes o 100% que tu coloca não cobre os custos dessa mercadoria. Porque esse dinheiro essa mercadoria que faz 2 meses que não é paga, ela perdeu o valor. Ela pode ter subido. Ele não compra mais pelo preço que o cara vai pagar para ele, não cobra mais. Nós não cobramos juros depois de 2 meses com essa pessoa. Não, ela vai pagar o valor que é. Então, nós temos que profissionalizar o negócio. Desde pequenininho tem que ser profissionalizado. Eu fui às duras penas, vou te dizer. Eu sofri as duras penas até profissionalizar. E não é fácil. É desafiante. Porque nós deixamos tudo na conta do contador. Porque o contador sabe o que é melhor. Não, o contador não quis abrir o CNPJ. Quem quis abrir o CNPJ foi nós. O contador, ele não administra a tua empresa. Ele só faz o que tu tem que fazer burocraticamente ali pelo Cefaz, pelo ECAC, para te pagar os teus impostos. Administrar, contratar quem deve sair, quem não deve sair. Se tu vai vender fiado, se não vai vender fiado, eu já te digo, não venda fiado. Ou se for vender fiado, faça uma nota promissória. Outra coisa, hoje todo mundo tem cartão de crédito, me desculpa. Todo mundo tem cartão de crédito. E agora, vamos lá. Agora vai vir a moeda essa que eles querem, a Drex. E aí, como vai ser? Tu vai continuar vendendo fiado? Tem tudo isso. Mas no ser humano, o empresário que vende fiado, ele é um ser humano bom. Por quê? Porque ele não está projetando no outro aquele que não tem. Ele não vai achar que o cara vai dever. Porque ele não deveria, tu entendeu? E ele serve o outro. Se tu parar para pensar, ele está servindo o outro também. Então, e aqui se faz, aqui se paga. Se as pessoas não têm consciência disso, tá? Mas vai passar alguém para trás, não vai pagar esse teu empresário e vai passar para comprar outro. Alguma coisa vai acontecer na tua vida que tu vai perder esse dinheiro que tu deveria ter pago e não pagou. Teu carro vai estragar, tu vai ter um problema de saúde, vai gastar. E em algum lugar esse dinheiro e tu não vai entender, pô, meu carro estragou de novo. Se tu tiver consciência, tu vai entender que tu tá pagando o que tu não pagou para outra. O Papai do Céu não falha. Não falha. Nós não observamos e não olhamos com olhos de aprendizado. Mas se tu não vai pagar o teu empresário, vai passar para outro, tudo bem. O que tu vai ter de prejuízo para pagar essa conta? E às vezes a conta é alta demais. E aproveitando o gancho, quem é CLT e fica titubeando, quer ser empresário. Também acontece bastante. Vem aqui, tiram as informações e ficam com medo. Vale a pena sair da CLT e ser empreendedor hoje nesse país, Karina? Empreendedor é inquieto. Empreendedor é inquieto.
Primeira coisa que eu diria assim, como tu vê o teu chefe? Como tu vê quem está acima de ti? Ah, se tu for com a mentalidade que vai ter final de semana para descansar, que agora tu vai mandar e tudo, tu vai condenar o teu chefe até tu ser CLT. Depois que tu deixar de ser chefe e virar patrão, tu vai dar razão a tudo o que ele te dizia. E é até pior. E eu te faço uma reflexão. Tu te contrataria? Tu quer empreender, quer sair de CLT e quer virar empresário. Tu hoje te contrataria? Tu é o funcionário que tu deseja contratar? Se tu é o funcionário que tu deseja contratar, vai lá e abre a tua empresa. O medo não pode te parar. O medo tem que te impulsionar. E empreendedor vai ser assim, hoje ele vai querer montar uma empresa, amanhã ele vai querer fazer outra coisa, e depois ele vai querer fazer outra coisa. E aí quem está na tua volta não vai entender a tua mentalidade nem a tua cabeça. E tu tem que estar preparado para isso. Empreender é também deixar muita gente pelo caminho. Tem pessoas que não vão querer mais andar contigo porque vão dizer que agora tu só quer estudar, agora tu só quer trabalhar, agora tu só quer. Aí tu tem que pensar muito bem, para que tu quer isso? Por que que tu luta? Por que que tu levanta da cama todos os dias de manhã? O que que tu quer deixar para essa humanidade? Aí tu tem que pensar em tudo isso. Mas eu diria, tu te contrataria? Olha, eu me contrataria. Eu também. Karina, tu és mentora de muitas pessoas Sim, e tu tem um mentor? tenho. Tu pode compartilhar com nós em quem tu te espelha, quem te aconselha? Tá. Eu tenho o meu primeiro mentor, ele vai escrever até, ele nem sabe ainda, porque eu decidi na viagem para cá que ele vai escrever o prefácio do meu livro, que Uau! é o William Cardoso, tá? Ele tem um instituto que se chama o Instituto Liberdade. Em 2019, eu entrei nesse instituto. Eu tinha 20 quilos mais que eu tenho hoje. E eu era uma pessoa prepotente, arrogante, humildade zero, gente. Não sabia lidar com pessoas e eu estava querendo crescer na minha empresa. Eu tinha empresa e não conseguia, que as pessoas não me entendiam. Elas não me entendiam. Eu que falava e elas não me entendiam. E eu digo assim, meu Deus do céu, eu preciso fazer um curso para essas pessoas me entenderem, eu não sei onde elas estão com a cabeça. E eu descobri que, para eles me entenderem, eu precisava me entender. Então eu tive que entrar num curso que se chamava Emagreça com Prazer, que emagrecer não era nada, mas ele te dá tanta consciência que tu entende por que que tu come tudo que tu come. A ansiedade, tudo, os problemas todos. Então eu entrei nesse curso e esse cara me bateu muito, muito. Eu ia para casa chorando, eu disse assim, eu era humilhada e eu era muito desaforada na época, sabe? Muito, muito. E eu defendia todo mundo. Às vezes estava sentada e ele fez uma coisa com uma senhorinha, sabe? E aquilo me deixou muito pé da vida e eu tirei a cara pela senhora. Foi a primeira. E aí ele me fez, foi a primeira consciência que ele me deu. Até quando tu vai tirar a cara pelas pessoas e não vai fazer por ti? Até quando tu vai fazer isso? Tu quer. Aí e ele vai direto na ferida, né? Tu quer defender uma pessoa por um comportamento meu e tu faz 10 vezes pior e não defende e não melhora. E ali ele me bateu. E eu fiquei assim por muito tempo. Eu saía desse curso, foi 3 meses. Eu saía desse curso, nem falava com ele, nem falava com ele. Tanto ódio que eu tinha um ódio dele, um ódio. E aí, gente, para você ter uma ideia, eu fiz todos os cursos dele. Todos os cursos dele. Até o ano passado, janeiro desse ano, foi a despedida do nosso mente mestra. Nós ficamos 3 anos estudando das 23 horas às 2 horas da manhã sobre dinheiro. Era eu e mais 17 empresários. E nós conversávamos toda noite, das 23 às 2 da manhã, sobre quais eram os projetos, o que nós ia fazer, tudo. E esse mentor, ele soltou os filhos em janeiro desse ano, mandou para a vida e disse assim: agora vocês vão, daqui a um ano nós vamos retornar e vamos ver o que cada um de vocês fez. Então, esse é o meu primeiro mentor. Só que eu tenho um outro agora, que eu estive em São Paulo, e ele me deu uma. Quando ele me falou isso, eu estava em Alphaville, ele estava no palco, ele falou, o Júlio, eu digo assim, cara, eu quero esse homem para meu mentor. Ele me deu uma consciência que é difícil, se é difícil para mim, deve ser difícil para muita gente que vai nos ouvir. Quando nós começamos a nossa vida, nós temos uma floresta e é dado para gente um machado e uma corda. E tem um rio entre a floresta e o teu sonho.
E aqui tá o rio. E nesse rio tem jacaré, tem piranha, tem tudo que tu possa imaginar para destruir, para te não chegar no teu sonho. E tu começa a vida nessa floresta e tu faz uma jangada. Com a corda e com o machado, tu vai lá e faz essa jangada. E tu vai para atravessar esse rio. E aí os problemas vêm, as piranhas, o jacaré, todo mundo querendo, e tu tá lá te defendendo loucamente. E tu atravessa. E chegou no teu sonho. Só que quando tu chega no teu sonho, tu percebe que tu pode muito mais. Que aquele teu sonho é muito pequeno perto do que tu pode conquistar. E como tu faz para largar a jangada? Se foi ela que te levou até ali. Como? Como? Foi ela que aguentou todos os teus medos. Ela estava contigo sempre. Tudo que tu tem, agradeça essa jangada, porque foi ela que te levou onde tu tinha. Só que tu precisa dar um próximo passo. E tu não consegue largar a jangada. Porque a jangada é o teu filho que tu criou, que tu fez. Foi o que te trouxe até onde tu tá. E é a maior dificuldade das pessoas. E eu me vi ali. Por quê? Porque eu tinha 4 lojas, eu vendi 13 e não vendi uma. E eu preciso me desfazer dessa loja para mim ter mais tempo e para mim voar mais do que eu já estou voando. E aí, quando ele me falou deu essa história, eu digo, eu preciso de ti, porque eu tenho uma jangada. Várias pessoas têm essa jangada. Qual é a tua jangada? O que tu tá precisando largar Ai. para ir dar o próximo passo? Ai. Cheguei aqui, tô com um baita escritório, tô com um top, mas eu sei que eu posso muito mais. Qual é o medo que tá te travando? Por que eu não quero largar? E aí, o que nós temos que perceber? Ela te trouxe até aqui, seja grata porque ela te trouxe até aqui, mas nós queremos um mundo. E o mundo não fecha mais com ela. Só que isso é para tudo na vida, se tu parar para pensar. Não vamos botar a jangada, mas vamos botar em tudo. Pessoa, vou dar um exemplo e talvez entre na mentalidade de vocês ou não. Tu tá com um namorado, tu tá pensando alto e teu namorado pensa baixo. Ah, eu quero só isso. Não, tá bom como tá, não, mas eu quero um mundo. Não é os mesmos sonhos, não são as mesmas metas, não são. Ou tu diminui, tu vai te diminuir, ou ele vai crescer. O qual vai ser? Ah, nenhum quer fazer, nenhum quer abrir mão. Vamos se separar. O que tu quer? Que incrível. Não é? Trazer a consciência, trazer isso à consciência é dolorido. É muito, não é fácil. Não é fácil, cada um tem uma jangada. Cada um tem uma jangada. Eu abri mão da criação dos meus filhos. Porque eu fiquei viúva muito cedo. Um tinha 9 meses, outro tinha 2 anos. Eu não via a criação. Eu saía às 5 horas da manhã e voltava à tardinha. Às vezes eu saía, ele estava dormindo de manhã cedo. Quando eu voltava, eles estavam dormindo de novo. Mas por quê? Tu te arrepende? Não, não me arrependo. Sabe por que eu não me arrependo? Porque meu filho hoje tem um sonho de ser piloto de avião. E não é barato tu fazer ser piloto de avião. A hora é muito cara. Se eu tivesse abdicado e não trabalhado para ficar com eles, o sonho dele não ia ser concretizado. Certo ou errado, para mim, naquele momento, botar comida dentro de casa era o certo. Entende? Era urgente. Era o que eu tinha que fazer. Apesar de eu ter alguns anjos na minha vida, é o que eu tinha que ser feito. Baixar a cabeça e trabalhar. Eles não têm culpa de vir ao mundo. Entendeu? Então, o que tu quer? Por quem tu te move? Por quem tu levanta todos os dias de manhã? O que tu quer dessa vida? Essa vida tem muito para te oferecer, muito. Eu agradeço todos os dias abrir os olhos da manhã. Essa vida é maravilhosa. Por maior dos problemas que a gente tem às vezes, é lindo viver. É lindo tu poder transformar a vida do outro. Senão nós não estaríamos aqui. Por que nós viemos? Se não é para agregar um nas vidas do outro, é servir. Sempre vai ser servir. Que lindo. Karina, tudo tem um preço a ser pago. Tu já tá falando o preço que tu pagou para teus filhos hoje poderem colher o que tu plantou lá quando eles eram bebezinhos. E tu assumiu tudo sozinha. Sim. Eles bebês. 9 meses e 2 anos de idade. Esse preço, conta pra gente. Que foi pago. Deixa eu te dizer, na época, porque tudo, assim, eu anulei um tempo da minha vida, tá? Pra te ter uma ideia, quando aconteceu o que aconteceu, que o meu finado marido se matou,
Eu não lembrava nem do rosto dele por 10 anos, eu não lembrei do rosto, eu nem imaginava que eu vivia com ele. E isso na terapia eu tive que começar a me tratar por causa disso. Por quê? Porque parecia que eu não vivia com ele. Eu não vivia com ele, eu só tive 2 filhos e tal. Baixei a cabeça e fui trabalhar. Eu não pensei o que eu podia, o que eu não podia, o que era, o que não era. Eu não pensei. Simplesmente fui trabalhar. Acontece que após uns 10 anos deles, agora o João Pedro estava com 15 e o Gabriel com 17, eu comecei a olhar as fotos. E começou a me doer, cara. E eu não. Sabe o que mais doía? É que eu não lembrava daquela fase. E aí as pessoas me perguntavam algumas coisas assim, cara, eu não lembro. Eu não lembro disso. E aí eu olhava as fotos e meu filho mais novo, ele é muito, ele é muito verdadeiro, ele não quer saber se vai doer, ele vai te falar. E ele dizia assim pra mim, ai mãe, para com isso, pelo amor de Deus, tu já tá melancólica assim, já tá, para com isso, vai, chega a ser chato, mas doía em mim de não lembrar deles serem pequenininhos. E aí, eu tive em 2015, eu queria um outro filho. Eu queria um outro filho. Eu tinha necessidade de ter outro filho para me parar e criar como eu não tinha criado. E eu perdi com 3 meses. Eu perdi, e até postei agora esses dias nas redes sociais, que estariam com 8, 9 anos. Seria ele ou ela, não sei. Mas perdi com 3 meses. E às vezes eu fico pensando, como seria? Teria 8 anos. Seria que seria. Que mãe eu seria? Mas eu acredito que tu tem um propósito na vida. Não era para ser. Eu entrego muito na mão de Deus. Se é para ser, vai ser. Se não é para ser, não é para ser. E tudo isso que eu vivo e vivi tem um propósito. Existe algo aí, existe alguma coisa que eu tenho que transmitir para as pessoas. Porque se tu parar para pensar, o meu finado marido, ele era uma pessoa que me traía muito, cara. Muito, muito, muito. Eu sofri muito. Ele levou uma amante para dentro da minha casa dizendo que era a irmã dele. E eu acreditei. Ele ficava até as 4 horas da manhã no quarto da irmã. E eu não achava ruim, porque era uma irmã. Sim. Só que até um dia que minha mãe pegou eles dormindo na sala de conchinha. E minha mãe pegou e disse assim pra mim, Karina, não pode ser irmã. Eu digo, será? Não, não acredito. E até que eu descobri que as outras 2 irmãs dele estavam metidas na história e acobertando ele. Isso é uma das histórias, entendeu? Então, assim, eu sofri bastante com essa. E quando ele fez o que fez, eu congelei. Eu simplesmente congelei. Sabe quando tu te apaga aqui e parece que tu acorda 10 anos depois? Foi o que aconteceu. Eu simplesmente foquei no trabalho, porque a minha válvula de escape é o trabalho. Eu amo o que eu faço. Mas aonde eu resolvo qualquer tipo de problema? No trabalho. Eu foco no trabalho e resolvo no trabalho. Se valeu a pena não ter visto a criação dos meus filhos ou não, eu sinto que valeu a pena, tá? Por quê? Porque eu tinha pessoas que me apoiavam, eu tinha pessoas que me deram um suporte muito forte por isso, tá? Para te ter uma ideia, o meu atual esposo hoje, os meus filhos têm na carteira de identidade deles o nome dos 2 pais, o socioafetivo e o biológico. Entendeu? Então, assim, e ele abarcou a família inteira. Eu digo, eu já fui em outros podcasts, eu sempre digo assim, ó, se eu sou o que eu sou hoje, 50% agradeça a ele. Porque eu não seria nada se ele não tivesse com a minha família. Se eu não tivesse com meus filhos. Se não me desse o suporte. E se tu parar pra pensar, no fundo, ele abdicou da vida dele pra viver a minha. Não é? Ou tu acompanha, ou tu vai. E o que ele fez? Ele baixou pra me acompanhar. Quero saber que história é essa da escudeira do agro? O que é? Como nasceu? Conta pra gente. Isso nasceu dentro da arte fiscal em São Paulo, tá? Nós estávamos com o pessoal lá e a gente começou a fazer um trabalho no agro e começou a ganhar força lá dentro. E eu sempre fui intencional. Eu fui para dentro de um curso onde eu queria chegar numa determinada pessoa, que eu sabia que essa determinada pessoa me levaria para uma região, e essa região onde tem muito agro, eu conseguiria trabalhar bastante. E eu fui para dentro desse curso. E eu fiquei 3 meses do lado dessa pessoa e não falei nada para ele, nada do que eu fazia nem nada. Ele só me contou a história dele, que ele plantava, que ele tinha uma agropecuária.
E no final do curso, ele pegou e disse assim para mim, Karina, o que tu faz? Eu disse, olha, eu sou advogada tributarista, faço restituição tributária, a Receita tem 21 bilhões para devolver para os empresários, muito para o agro, e eu quero essa frente. E ele disse assim, pô, mas eu sou agro. Passa lá na loja e vamos conversar. E eu fui. E eu restituí a agropecuária dele e fiz um trabalho para o agro para ele. Ele gostou tanto do meu trabalho, e ele é prefeito dessa cidadezinha, tá? Ele gostou tanto do meu trabalho que ele colocou dentro de um. Como é que se diz que me fugiu agora? Não é um. Dentro de um clube, colocou todos os empresários e disse: Karina, eu quero que tu palestre para esses empresários e para esse pessoal do agro. Por quê? Porque o que tu fez para mim, eu quero que tu faça para eles. E ele pagou a janta pro pessoal lá e me colocou para palestrar. E eu comecei a palestrar para essa gente, comecei a fazer um trabalho. E aí ele me levou para os 22 prefeitos da Zona Sul para me palestrar para os 22 prefeitos. Depois, um prefeito da Zona Sul estava nessa reunião, era da região da campanha, me levou para a região da campanha, de Lavras, que até vou estar no Universo Pecuário agora lá com eles. E aí eu fui indo. Nesse movimento, começou o burburinho na internet, nas redes sociais, a rainha do agro, a rainha do agro. Não, 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 não. Rainha do agro nada, não planto? Como assim rainha do agro? Não planto, não posso ser rainha. E aí eu tô com o meu mentor dentro do instituto, ele disse assim, tá, mas rainha tu não pode ser, mas escudeira tu pode ser. Eu digo, pá, escudeira eu gosto. Defensora eu gosto. Justiceira. Gosto. Aí o pessoal da arte fiscal começou começar a investir nessa função da escudeira do agro. Nós fomos para o 7º Encontro Internacional das Mulheres do Agro em São Paulo. E lá, junto com a feira do Encontro das 7 Mulheres, tem uma outra feira junto com a FATEC, com as universidades e tal. E nessa outra feira, eles disseram assim, escudeira do agro está nomeada. E aí, isso aí pegou força e eu comecei a escudeira do agro, e foi até... Só que hoje, eu não trabalho tanto com agro, tá? Eu represento eles, eu defendo eles na internet, então, se o governo vai atrás deles, eu enlouqueço. Só que hoje, basicamente, eu falo muito com o empresariado. E vamos lá, quem é do agro é empresário. Porque gerir uma fazenda é ser empresário. Acabou aquela história de tu que tu tem a fazenda, tu planta, tu é da roça, que tu não sei o que, tu tá lá para só plantar. Não, tu é um empresário. Por que tu é um empresário? Porque tu lida com risco diariamente, assim como um empresário lida. Porque tu não sabe se tu vai colher ou não. O empresário também não sabe se vai vender ou não. Pode ser que no meio do caminho tu perca a mercadoria, se tu é um empresário, mas também pode ser que dê uma praga na tua lavoura, tu também perca. Então, hoje a minha mentalidade é fazer com que o pessoal do agro entenda que ele é empresário também. E aí eu falo com todo mundo. Eu falo com o agro, que é empresário, eu falo com o empresário, que é empresário. Entendeu? Então hoje eu falo para quem? Eu falo para empresário, porque o agro também é empresário. Tu tem que olhar a tua como empresário. Tem que olhar a tua fazenda como empresário. Ah, eu crio gado. Tá, tudo bem. Eu não sou empresário. É empresário. Por quê? Porque tu engordou o teu gado. Tu vende pelo peso. Vamos parar pra pensar se tu vende pelo peso. Quanto mais engorda, mais tá valendo. Aí tu vai vender. Morreu um, teve perda. Adoeceu, tu vai gastar com remédio para curar. Deu bicheira. Entende? Então, tudo eu tô na informalidade, eu tô como pessoa física. E será que tu tá pagando imposto corretamente, estando na pessoa física? Às vezes não. Às vezes tu paga, mas eu pago 27,5 aqui, se eu tiver como empresário eu vou pagar mais. E tudo que tu pode beneficiar que tu não beneficia. Tudo que tu pode beneficiar para descontar. Ah, tu vai pagar mais? Acredito que sim. Talvez 27,5 tu paga no imposto de renda, tu vai pagar uns 40, tá? Mas olha só, 40 tu vai trazer de volta tudo que tu gasta, depreciação de veículo, a maquinário que tu compra, tudo. Ah, e aqui então passou para quanto? Para 12. Valeu a pena ou não? Planejamento tributário aí. Planejamento tributário aí. Então, o que vale a pena, tu entendeu? E aí nasceu o Escudeiro do Agro. Nasceu o Escudeiro do Agro com Márcio Porto, prefeito de Piratini, que foi reeleito agora. Ele foi uma das pessoas chaves. Eu falo em todas as minhas palestras que ele me abriu muita porta, muita porta. E olha que incrível, né? Se tu parar para pensar na história, e aí eu quero falar contigo que tu não sabe o que tu vai fazer da tua vida. Às vezes tu não sabe para onde tu tá indo, tá? Mas Deus tem um propósito para ti
às vezes tu nem vai acreditar em Deus, tu nem tá pedindo para Deus, porque chegou um tempo na minha vida que eu não acreditava também. Por tudo que eu tinha passado, eu não acreditava nele. Aí tu para pra pensar. Passei o que eu passei, pai e mãe alcoólatra, bater na minha mãe, meu pai era apelidado como Irmão Coragem dentro da cidade, dava tiro em todo mundo, passei trabalho, fui para Pelotas, passei trabalho, montei empresa, meu sócio me deixou, meu finado marido se matou, uma série de consequências, tá? Aí vou trabalhar com empresariado. Vamos lá, vamos trabalhar com empresariado. E aí eu queria falar pro empresariado e o empresariado não me ouvia. Eu queria dizer para ele, cara, eu preciso que tu me ouça e tu não me ouvia. E eu sentada na mesa com um amigo, disse, cara, eu preciso fazer com esse empresariado, me escute. Como? Cara, eu preciso trazer alguém para palestrar para esses empresários que ouçam esses empresários, que esses empresários parem para ouvir. Mas antes de parar para ouvir, eles vão ter que me ouvir a mim. Quem tu vai trazer? E aí começou aquela toda função, quem vai trazer, quem vai trazer. E esse meu amigo, que era meu sócio na época, ele estava tomando banho e me ligou, já sei quem nós vamos trazer. Eu digo, quem nós vamos trazer? Paulo Guedes. Eu digo, quê? Tu tá ficando louco? Não, tu bebeu já essa hora da manhã? Não, Karina. Vai atrás. E eu sou uma pessoa assim, tu me dá uma tarefa, eu vou executar. Eu vou executar. Se eu tiver que passar por 1000, eu vou passar por 1000, mas eu vou executar. Liguei pro ministério, pra você ter uma ideia, e pedi o telefone dele. E não queriam me dar o telefone. Aí usei de toda a humildade para pedir para a pessoa, cara, eu preciso entrar em contato com ele. E ele tinha saído do ministério, estava naquela sabatina de 6 meses que não podia fazer nada, de quarentena, acho que chama. Não podia fazer nada, não podia fazer palestra, não podia fazer nada. Então a minha empresa de palestra surgiu quando a empresa de palestra dele surgiu. E eu fui a primeira empresa a contratar ele para palestra. E nós levamos ele para Pelotas. Foi desafiador. Foi desafiador. Por quê? Porque nós achávamos que ia ter sucesso, todo mundo ia querer. Só que Pelotas é um polo muito, como é que eu vou te dizer? Não era adepto a ele. E nós tivemos represália de sindicato, nós tivemos represália de um monte de gente, mas assim, tu me dá a missão, eu vou lá e vou cumprir, tu entendeu? E eu não desisto fácil. Mas o que eu queria? Eu não queria ele para fazer politicagem. Eu queria ele para que os empresários entendessem para onde a gente estava indo. Eu queria que desse uma visão ampla para onde nós estávamos indo. E nesse meio tempo, ele foi e eu palestrei minutos antes, depois ele veio, palestrou. Nesse meio tempo era para ele ficar um dia dentro de Pelotas, deu problema no voo, ele ficou mais dias comigo e foi o que conectou a gente muito. É por isso que eu te digo assim, ó, Deus sabe o que faz. Aquele voo dele não era para ter saído, era para ter dado problema. Tanto que ele foi embora e o voo não conseguiu pousar e voltou para dentro de Pelotas. Pousou lá e ele me ligou. E eu fui, busquei ele no aeroporto, levei ele para o hotel. Tive a oportunidade de conviver um pouco mais com ele. E nisso tudo mudou a minha história. E aí ali tem um ponto de corte muito grande. Porque dali nós saímos para um outro evento, que foi em Santa Catarina, em janeiro, que ali, olha, nós não tínhamos mais onde colocar a gente. Foi assim, ó, me abriu as portas do mundo, posso te dizer assim, porque às vezes eu penso assim, eu tive um convite para trabalhar agora no governo do Tarcísio, e eu sempre digo assim, cara, não sei se eu vou, eu tô numa fase boa, até nós vimos discutindo isso na viagem, eu não sei se eu vou, tô numa fase boa, e eu largo muito para Deus, eu digo assim, cara, eu só vou. Se Deus achar que eu tenho que ir, vai acontecer alguma coisa e eu vou ir. Se ele achar que eu tenho que ficar e seguir o trabalho que eu tô fazendo, eu vou seguir. Mas aí eu tive essa proposta. Aí tu para pra pensar assim, quando uma menina que saiu de Bagé, com a mão na frente e outra atrás, sem ter o que comer, trabalhou de empregada doméstica por muito tempo, e olha como é que é a vida. Eu trabalhei de empregada doméstica com promotor de justiça. A filha do promotor de justiça trabalha para mim hoje. O filho dele, que é deputado em Rondônia, Roraima, acho que é Roraima, Rondônia, eu presto serviço dentro do escritório para ele. Assim, pô, cara, aquela guria que lavava os pratos, limpava o banheiro dessas duas pessoas, hoje emprega os filhos dele.
Olha a vida, tu entendeu? Qual é a mensagem? Tu entende? A pessoa que... Cuidado na tua vida, qual é a pessoa que tu tá menosprezando hoje? Cuidado quem é aquela pessoa que talvez tu tá fazendo alguma coisa e essa pessoa pode dar um loop na vida dela e daqui uns anos mais, essa pessoa que hoje tu menospreza, essa pessoa que hoje tu não dá importância nenhuma, daqui uns anos mais vai ser uma pessoa ímpar e vai fazer a diferença na tua vida. Talvez hoje tu não acredite nisso, mas daqui uns anos mais... Eu nunca pensei, nunca. Então assim, eu olho pra trás e digo assim, Jesus, olha onde eu tô, cara. E eu sei, sabe qual é a convicção? Que eu sei que eu vou crescer muito mais ainda. Que isso não é nada. Isso não é nada perto de tudo que eu tenho para viver ainda. Tu entendeu? Então, não sei o que que vocês estão passando, eu não sei qual é o teu problema, eu não sei, mas tudo tem uma solução e tudo tem um propósito. Tudo. E Karina, nas andanças pelo Brasil, tu já presenciou muitas atitudes de várias pessoas, assim como tu tá mencionando. Roda gigante. Uma hora tu tá em cima, outra hora tu tá embaixo. A vida, a energia, tu nunca vai estar estagnado, né? Os Não. batimentos cardíacos, tu nunca tá parado. Correto. Nunca. Então, prestar atenção nisso. O que te indigna? O que te ferve o teu sangue? Assim, tu vê uma situação e aquilo te ferve. Cara, eu vou te dizer O que te seriamente, indigna? muito. Injustiça. E o que mais tem me indignado, agora vamos falar sobre a nossa política, isso me indigna profundamente. Os impostos elevados que nós pagamos, porque entenda, nós pagamos os impostos, eles usam o nosso dinheiro e nós temos que ter a consciência que eles são empregados nossos. E nós temos que cobrar eles. Aí eles usam o nosso dinheiro para fazer desvio, eles usam o nosso dinheiro para andar de jatinho, para férias, para isso, para aquilo. E tu tá te ralando trabalhar. Eles vão agora gastar, eu postei ontem, 110 milhões numa novela, tá? Que o governo vai disponibilizar esse dinheiro, enquanto querem tirar o benefício dos remédios para tratamento de câncer. Isso me indigna, cara. Ah, Cara, é saúde, tu entende? Eu não sou contra o que nós pagamos, essa carga tributária altíssima, mas vamos empregar ela direito? Nós, a gente não precisa de novela, cara. A gente não precisa dessa alienação na novela. Nós precisamos desse dinheiro para hospitais, para educação. Agora, o que vai passar nessa novela? Qual é o recado que vai passar nessa novela, tu entendeu? E eu não estou falando do governo A, B ou C, qualquer governo que usasse para isso, eu iria falar e ia bater. Como é que tu vai tirar um incentivo de pessoas que precisam se tratar de câncer? 60% vai aumentar os remédios delas. Tu acha justo isso? Eu não consigo entender isso. Aí tu vai lá, uma pessoa que é condenada em processos, tá? Só porque é apadrinhado, vai lá e simplesmente anula a condenação. Aí o cara que roubou a galinha para comer tá preso. E faz horas que tá na prisão e não sai. Aí o cara foi lá, improbidade administrativa, roubou de um monte de gente, roubou da gente. Ah, mas tem as costas quentes. Tá livre. Vamos passar uma borracha em tudo isso. Como assim? E antes que vocês falem, antes que vocês me digam, porque muitas pessoas dizem assim, Karina, pô, tu me representa, nós precisamos de ti lá, bababá, babá. Gente, não, uma andorinha só não faz verão. é. Precisamos de muito mais pessoas boas. Quando entrar, tem que entrar várias pessoas juntas e pessoas boas, tu entendeu? Porque assim, não adianta, não passa. Tu precisa de um conjunto de pessoas para passar qualquer projeto. Não adianta só eu. Eu não vou fazer nada se eu não tiver um grupo que pense como eu penso. Não tem, não vai. Então, são séries de fatores. Isso me deixa louca da vida. A política e o modo que é empregado o nosso dinheiro me deixa, porque eu tenho consciência de onde eles vão usar. Entendeu? Eu tenho outra tese que eu sempre falo assim, ó. Nós pagamos 27,5 de imposto de renda, tá? Tu ganha 5 mil. Tu vai no mercado? Sim, Tu não paga imposto lá naquela notinha do mercado? paga. Tu tem carro? Tem. Tu abastece? Sim, Tu não paga o imposto lá? paga. Tu trocou o pneu do teu carro, tu pagou o imposto lá, não pagou? Pagou. Tu foi na farmácia para comprar, tu não pagou? Pagou. Tá, então esses 27,5 não deveriam ser pela diferença e não por tudo que tu ganha?
Por que tá pagando por tudo que tu ganha de novo? Por que não pagar só pela diferença? Ah, porque o governo não tem como controlar. O governo não tem como controlar. Vamos lá. A quantidade de restituições tributárias que é feita no Brasil inteiro por causa da bitributação. A Receita sabe que tu sonega e vem aqui, bate na tua porta e diz assim, ó, tu me deve tanto. E ela não sabe que tu pagou a mais. Tu precisa solicitar. Tu precisa de um advogado, de um contador para ir lá solicitar administrativamente o que tu vai receber. Se ela sabe que tu tem que pagar, ela sabe o que tu pagou a mais, ela podia te devolver porque ela não devolve. Tu acha justo? Não é justo. E mesmo solicitando, demora de 6 meses, Há um 12 ano. meses. Depende, ela tem até 5 anos. E agora com a Olha aí. reforma vai ir para 10. Quantos e se pagar? Não tem pressa. Não tem. E aí, com a reforma tributária abrindo uma brecha, tu acha que não vai ter problema? Vai ter muito problema. Vai ser um mar azul para advogado e contador nadar. Porque estarão 2 sistemas no ar de 2026 a 2033. Só que agora eu já fiquei sabendo lá em São Paulo que talvez 2026 não entre ainda a coisa. Acho que vamos botar mais para frente. Pararam lá as coisas, estão nos estudos ainda. Os deputados votaram a reforma tributária sem saber. Aí agora eles estão discutindo como é que vão aplicar. Como que nós votamos isso? Ai, meu Deus. Por quê? Porque vota nisso, aprova que a gente vai liberar não sei quanto para vocês investirem na cidade de vocês, para você não sei o quê. Entende? É complicado, é muito complicado. Não sabe nem no que está sendo votado. Não, e o povo não quer falar sobre política. E o povo tem que falar sobre política. Por que ele tem que ter a consciência de falar sobre política? Eu, há uns anos atrás, não queria nem me envolver. Só que tudo na vida da gente é política. Tudo acontece lá. Se tu não sabe e tu não dá importância do que eles vão fazer com o teu dinheiro, como é que tu vai dar importância do que tu vai fazer na tua vida? É uma cascata. Então, assim, ó, cara, o cara tá gerindo lá. Tá gerando os 27,5 de imposto de renda. Agora ia tributar acima de 5 mil, agora vai tributar em cima de 2 salários. Tá, mas o governo não falou que ia isentar? Agora vai trazer de volta? Não, isso me indigna. Aí ele vai lá e fala para 500 que vai dar picanha e não sei o que mais, o povo todo acredita. Fica entende? Então, assim, e eu não tô falando só dele, eu tô falando todos fazem a mesma coisa para se eleger. Sim. Todos. Só que assim, tá, e aí, até quando? Até quando nós vamos ficar... O dom de ser mentiroso, né? Até quando nós vamos ficar com os braços cruzados e não vamos fazer nada? Temos que discutir, sim, sobre política pública. Temos que sentar e conversar, porque tudo é política. Se tu mora num bairro, tu tá lá, tu vai na UPA do teu bairro, é política. Não tem. Tu precisa de políticas públicas para poder votar. Então tu precisa fazer parte disso. Karina, a tua mente deve borbulhar. Tu consegue descansar à noite? Tu consegue dormir? A tua cabeça tá... Esses projetos... Que projetos que tu tem novos? Conta pra gente. Tu falou do teu livro. Compartilha com nós. A tua cabeça, ela desliga quando tu dorme? Eu tenho uma equipe que trabalha comigo e eu me divirto muito com eles. E eles assim, lá vem a Karina, lá vem coisa nova, lá vem, pelo amor de Deus, é sempre... E a minha criatividade é muito grande. A minha criatividade é muito grande. Eu disse para eles assim, ó, 2024 vai ser sem pausa. Sem pausa. Então nós não vamos ter final de semana, nós não vamos ter nada sem pausa. 2025 a gente pensa nisso. Há 2 semanas atrás eu me reuni com eles e disse assim, gente, se 2024 foi sem pausa, 2025 tá pintando que não vai ter nem para respirar. E eles assim, Karina, baixa a cabeça, vamos lá, vamos trabalhar, tá tudo certo. Para te ter uma ideia, março de 2025 eu não tenho mais agenda. Já tá lotada março de 2025. Março eu quero lançar o livro. Eu quero ter esse livro já lançado. Nós estamos fazendo, nós estamos... como é que eu vou te dizer assim, reformulando uma metodologia para o livro que conta a minha história e já estamos formulando um outro livro para criar um método. Não seria um método de ter sucesso, mas alguns princípios para te seguir no teu passo a passo da tua vida que eu fiz e deu certo e eu não acreditava em nada.
Então, essas duas coisas. Meus projetos são, eu quero fazer o ano que vem, eu montei uma mentoria, então eu tenho uma mentoria para o ano que vem, que nós vamos começar a mentoria. Nós temos, além os livros da mentoria, temos um projeto que é uma caravana da estrada, tá? Nós queremos isso aí para visitar empresários em cada região. Nós queremos visitar e dar consciência para esses empresários. Então, nós temos até o flyer já, tudo montado, de como vai ser. Só que eu sempre digo lá, e isso que fique bem claro, tudo muda o tempo todo. Por quê? Tu pode estar certo que tu vai fazer isso aqui. Mas aí vem algo, o universo, Deus diz, tu vai fazer assim. Tu entendeu? Então, vou te dar um exemplo básico. Essa caravana era para ter saído esse ano. Não saiu, nós empurramos para o outro ano. Por quê? Porque entrou outros 2 projetos. E eu só vou deixando me levar. Então, a mentoria é certo. O livro é certo. O livro da reforma tributária é certo, vai sair o ano que vem. As palestras vão seguir, sim, vão seguir. Como eu vou te dizer assim, ó, eu quero não, agora é obrigação eu tirar o inglês. É obrigação. Não tenho mais como ir empurrando com a barriga a função do inglês. Então, essa eu preciso. Por quê? Porque o ano que vem também vai ser muito puxado. Então, eu quero ver se eu já começo a fazer isso agora, porque vai surgir palestras fora do Brasil e eu tenho que estar preparada para isso, assim como surgiu agora no final do ano. Mas basicamente é isso. Aí vão me perguntar para o futuro, daqui a 5, 10 anos, e eu vou te dizer o que eu falei hoje de manhã para a reunião com o cara. Eu disse assim, eu sei que Deus está preparando algo muito grande para mim. E não é o tributário. Não é o tributário. Incrível que pareça, eu sinto interiormente que eu preciso falar para mais gente. O que vai ser, eu não sei. Mas eu sei que eu preciso falar para mais gente. Eu só estou indo. Eu só estou indo. Então, assim, o tributário foi uma porta. Talvez a porta para me chegar nos empresários, para me dar a consciência para eles, para mim organizar a mim mesma, porque foi onde eu tomei consciência de tudo que eu fazia errado. Porque quando tu te torna bom é quando tu faz o quê? O errado. Por quê? Porque tu vai, cara, eu vou agora, eu vou fazer o certo. Entendeu? Então, isso me pega muito. Isso me pega. Para te ter uma ideia, assim, ó, eu tinha pavor de contador. Eu fui, assim, abrindo, eu fui dar uma palestra dentro de uma associação dentro de Pelotas sobre licitações, porque eu trabalhei 20 anos sobre licitações, e eu não percebi que eu estava falando para contabilidade, estando dentro do sindicato, e falei mal do contador. Eu queria que o chão se abrisse naquela hora, tu entende? Por quê? Porque na realidade, tu há de convir comigo, existe assim como tem advogados que são falcatrua, existe também contadores que também são. Só que tu não pode botar as pessoas tudo no mesmo balaio, entende? E aí tu tem que aprender com erro. Hoje eu trabalho com quem? Com contador. Tu entendeu? Então assim, olha a vida dando voltas, olha a vida dando voltas, tu entendeu? Então assim, eu particularmente sei que o tributário foi a porta de entrada, mas existe outra porta maior, muito maior. E que bom que nós estamos com essa mulher. Já sei que para março eu não vou poder contar com ela, porque nós temos o Café com Empreendedores e ela vai palestrar num dos nossos cafés. Março não vai ser. Agora a gente vai alinhar isso daqui a pouquinho. O papo tá muito maravilhoso, mas nós vamos ter que encerrar. É muito assunto. É muito. É uma enciclopédia nessa cabeça maravilhosa, é muitas ideias, é muita vivência. Muita vivência para ser compartilhada, né, Karina? É. Eu quero agradecer por ter deslocado da tua cidade, vindo aqui em Osório, nos dá o prazer e a honra de ter trocado essa vivência, trocado essa experiência. Muito obrigada. Gratidão, mas assim, ó, um caminhão de gratidão pelo que tu fez por nós, pela JM Contabilidade, por, assim, ó, eu te admiro de montão. Já te sigo já há bastante tempo. E quando tu disse sim, eu quase infartei. Muito obrigada. Merece. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso que eu fiz por vocês
é o que vocês têm que fazer para uma outra pessoa. É assim que a gente multiplica. É assim que a gente faz o bem para outras pessoas. Assim como tu me acha importantíssima para ti, eu tenho certeza que tem pessoas que te acham muito importante. E essas pessoas precisam chegar a ti. E aí tu tem que servir elas exatamente como eu servi a ti. Que lindo, e vai ser. Obrigada. Quero te presentear aqui, ó. Ah, obrigado! Aqui da Borrússia, da nossa terrinha, né? Pra ela levar. Aqui tem a caneca da JM para ela tomar o chazinho dela. Tem um livro da Jéssica Lara, sobre finanças e negócios. Então, eu espero que tu usufrua. Com muito carinho, a gente preparou para ti. Eu te agradeço, muito, muito obrigada, agradeço. E eu sempre gosto de deixar uma mensagem no Deixa uma final. mensagem. Assim, eu não sei o que tu tá passando. Eu só vou te dizer assim, se tu quer empreender, te joga. Empreender é maravilhoso, nós aprendemos muito diariamente, mas empreender é para os inquietos. Aprender para aquela pessoa que não vê o problema como problema e sim como oportunidade. E se tu tiver barreira, tu vai ter. Não desiste. Não desiste. As pessoas desistem às vezes quando estão abrindo a porta quase e voltam para trás. Não faça isso. Segue em frente. Deus sabe o que está guardado para ti. Só Ele sabe. Amém. Amém. Obrigada. Merece.